Boa noite a todos. É uma grata satisfação para nós podermos nos encontrar mais uma vez nesta casa, compartilhando destas vibrações harmoniosas que já nos envolvem, que vão ao encontro dos nossos corações, fortalecendo-nos, inspirando-nos, iluminando-nos. Pois, como nos disse Jesus, todas as vezes que nos reuníssemos em seu nome para falar dele, ele conosco estaria. E nós podemos sentir essa presença, porque sentimos a sua paz, sentimos a sua luz vindo ao encontro do nosso ser, inspirando-nos, colocando-nos naquela posição de receptividade para recebermos toda a assistência, todo o amparo que aqui hoje estamos buscando. E só podemos pedi-lo então, que permaneça vivo em nossos corações, nos inspirando, e que o conhecimento que aqui hoje vamos encontrar não fique guardado somente em nosso intelecto, mas transfira-se para o campo dos nossos corações, onde acontece a nossa real e verdadeira transformação. Ao longo dos tempos da nossa caminhada, muito temos ouvido referências à palavra destino, como forma de justificar as diversidades de vivências que aqui podemos visualizar entre a riqueza e a pobreza, a beleza e a fealdade, a robustez orgânica e a sua fragilidade. Então sempre ouvimos que isso é em decorrência do destino de cada um de nós. Também é utilizada para justificar as tragédias que tantas vezes assolam comunidades ou algumas pessoas na sua individualidade, também tendo como justificativa essa palavra. É o destino. É o destino desta pessoa, é o destino desta comunidade. E por isso ela está vivendo tal situação, por isso ela está passando por tal coisa. E ao buscarmos então no dicionário o significado da palavra destino, nós vamos encontrar o seguinte: destino é tudo o que é determinado pela providência ou pelas leis naturais. Sorte, fado, fortuna, ou seja, então o destino seria aquilo que nos foi destinado pela providência. É aquilo que nós fatalmente estamos fadados a vivenciar aqui nesta nossa jornada. E nós vamos perceber que durante muito tempo nós temos tido essa crença de que quando nós fomos criados por Deus, ou de que quando fomos enviados para este planeta, Deus tomou ali no seu livro e anotou tudo aquilo que nós iríamos passar por aqui. Desde os fatos mais insignificantes, mais pueris, até aqueles mais marcantes. Então, muitas vezes nós acreditávamos, se de repente eu estava caminhando e tropecei e caí, estava no meu destino. Ah, se de repente algo aconteceu comigo de maneira inesperada, sem que eu nada tivesse feito para isso, é o destino. Estava escrito lá na história da minha vida, foi anotado por Deus. Então essa tem sido muitas vezes a crença de alguns e foi a crença da maioria de nós ao longo dos tempos. Porém, essa visão de uma providência que determina diferentes destinos para os seus filhos vai totalmente contra aquela visão que hoje nós temos do Criador. Um pai de bondade, um pai de amor, um pai de sabedoria. Porque aí nós questionamos, como pode um pai assim, tão justo, tão sábio, tão amoroso, determinar situações tão diferentes para os seus filhos? Alguns concederem toda sorte de facilidades, ao outro toda a situações de escassez, de dificuldades, de problemas. Basta nós buscarmos os pais terrenos,
fazendo uma analogia com os pais terrenos, que somos ainda, como espíritos, habitantes deste planeta, seres tão imperfeitos. Nós vamos perceber que nenhum pai, que nenhuma mãe faria isso com seus filhos, porque todo pai e toda mãe, com algumas exceções, é claro, raríssimas exceções, ama os seus filhos. Existem sim uma diferença muitas vezes de afinidade, né? O pai, a mãe, ele tem talvez mais afinidade com um do que com o outro, por questões de ideias, por questões de uma filosofia de vida. Então isso é automaticamente natural que haja uma afinidade maior ou menor com alguns filhos. Mas o amor, nós podemos dizer que é o mesmo. E por isso, voltamos a dizer aqui, com raríssimas exceções, um pai terreno concederia ao filho toda sorte de facilidades. Daria a esse filho a oportunidade de estudos, concederia-lhe toda a fortuna, todo o dinheiro, tudo que ele pudesse conceder de bom. E ao outro, toda questão de dificuldades, de escassez, tudo aquilo de negativo, de desafiante que esse pai poderia proporcionar para este filho. Então, isso nenhum pai, né, ou voltamos a falar, raríssimos, fariam isso, fariam essa diferença entre os filhos. Então, como poderia Deus, este Pai de amor infinito, a fonte maior do amor, fazer tal diferença entre um filho e outro? Porém, esta visão de uma providência que determina os nossos destinos, que determina a cada um vivências diferentes para os seus filhos, vai então, como dissemos, totalmente contra esta nossa visão que hoje temos. Era entendível, aceitável, naquela visão de um pai ainda limitado como nós tínhamos no passado. Um pai justiceiro, um pai que se vingava, um pai que castigava. Mas para este pai amoroso, este pai sábio, que é a visão que hoje nós temos de Deus, ela não condiz com esta visão. Mas vamos observar então que essa crença num determinismo, num destino fadado a vivenciá-lo, levou-nos a uma certa posição de passividade diante da vida, ou mesmo numa situação de vitimização, o que automaticamente dificultou muito o nosso processo de crescimento. Porque, é claro, se a partir do momento eu passo a acreditar que o meu destino está fatalmente determinado, eu me coloco numa posição de passividade. E eu passo a acreditar, então, nada adianta eu fazer para mudar o meu destino, porque já está ali determinado. E não entendemos, então, que as dificuldades que nos chegam, os desafios que nos chegam, é exatamente para o nosso trabalho interior, para que nós possamos desenvolver não só a nossa inteligência, mas também o nosso aspecto moral. Então, os desafios, eles são nos concedidos para isso. Imaginemos nós que, se nós, de repente, fôssemos defrontados com uma enfermidade, e nós cruzássemos os nossos braços, não buscando os recursos da ciência, das terapias alternativas, da oração, do passe numa casa espírita, alegando: vou deixar que as coisas sigam o seu destino. Se for para eu perecer através dessa doença, eu vou perecer. Então, o que vai acontecer conosco? Além de, claro, agravar o nosso estado orgânico e poderá até nos causar um desencarne prematuro, nós vamos deixar de crescer, de evoluir através dessa busca, porque de repente aquela enfermidade, aquela doença, ela é um instrumento para o meu despertar.
Ela é um instrumento para me trazer de retorno à minha verdadeira essência, para me trazer a uma religião, seja na casa espírita, seja numa outra religião qualquer. É um chamado. E se eu fico nesta posição, então eu deixo de realizar este aprendizado. Eu deixo de atender este chamado. A posição de vítima, que tantas vezes nós nos colocamos, não é mesmo? Eu sou uma vítima do mundo. Tudo na minha vida dá errado. Tudo que eu tento dá errado. A minha vida é um rosário de dificuldades. Sou sempre a vítima. Isso nos leva aqui a uma posição de revolta, de desespero, que nos impede também de extrairmos das situações a lição que precisamos. Porque a revolta, ela fecha os nossos olhos para o leque de opções, de maravilhas que o mundo nos oferta. Então ela nos impede de ver além. Nós ficamos presos no quarto escuro do nosso eu e não percebemos que somos essência divina e não percebemos que aquilo que está chegando até nós tem um propósito maior, tem um convite ali para repensarmos a nossa vida, para analisarmos o que a vida está me perguntando com esta situação. E para entendermos melhor, nós vamos buscar uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 6, que assim nos diz: que retribuirá a cada um segundo suas obras. O que Paulo quer nos dizer com isso em sua carta? Que a vida irá nos retribuir de acordo com as nossas ações, de acordo com a maneira como nós estamos nos conduzindo diante da vida. E provavelmente muitos de nós já percebemos isso. Ao fazermos uma pequena análise da nossa caminhada, a gente vai entender que muitas coisas que nós já vivenciamos ou que hoje estamos vivenciando, ela decorre das nossas escolhas do passado. Talvez de ontem, talvez do ano passado, talvez de uma década atrás, mas foram escolhas que nós fizemos, sejam situações boas, agradáveis, ou sejam situações complicadas e difíceis, porque a gente tende também a pensar assim, sempre no negativo, né? Estou vivendo essa dificuldade porque isso foi uma escolha equivocada minha do passado. Mas será também que nós estamos vivendo hoje coisas muito boas, que decorrem também da maneira como nós estamos caminhando, das escolhas que nós fizemos? Né? Porque a nossa vida tem muitas coisas boas. Às vezes a gente esquece de olhar, de observar. A nossa visão muitas vezes fica focada no negativo, né? Como aquela folha em branco com um pontinho preto lá no meio. A gente olha para aquela folha e aí alguém nos pergunta: o que você está vendo? Um pontinho preto. E esquecemos todo o resto. E na verdade, a nossa vida não é só aquele pontinho preto, não é só aquele pontinho negativo. Tem muitas e muitas bênçãos preciosas que nós esquecemos de observar, que nós esquecemos de agradecer e que são decorrentes também das nossas escolhas, daquilo que nós fizemos de bom, porque apesar de ainda sermos seres imperfeitos, nós estamos aí numa caminhada e nós temos já hoje, graças a Deus, fazendo escolhas boas para a nossa vida. Então, quando Paulo nos fala isso, né, que a vida nos retribuirá de acordo com as nossas obras, sim, estamos hoje vivenciando alguns desafios, algumas dificuldades em decorrências das nossas escolhas, mas também estamos vivendo muitas coisas boas em decorrências também das nossas escolhas. E Emmanuel, fazendo uma reflexão desta carta de Paulo, ele assim nos fala: a vida
exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Ou seja, Emmanuel vem reforçar aquilo que Paulo nos fala. A vida irá nos conceder aquilo que nós estamos concedendo a ela. Vamos pensar um pouquinho. Se eu entro num ambiente mal-humorado, qual é a tendência? De eu acabar contaminando, né, as outras pessoas. De repente, pode ser, né, se as pessoas não estiverem ali vigilantes, que de repente todos estejam mal-humorados. Vai ficar um ambiente pesado, um ambiente negativo. E quem que vai sofrer, né, com aquilo? Eu, né? Os outros também podem sofrer porque deixaram se envolver por essa sintonia, mas eu também vou sofrer as consequências daquela minha atitude. Então a vida está apenas fazendo o quê? Me devolvendo aquilo que eu doei a ela. É como se fosse, né, um exemplo assim, de uma bolinha de ping-pong. Eu jogo a bolinha na parede, a bolinha volta para mim. Vai voltar uma bolinha quadrada? Se for uma bolinha branca, vai voltar uma bolinha verde, vermelha? Não. Vai voltar uma bolinha branca exatamente como eu lancei. E com que força que essa bolinha vai voltar? Com a mesma força com que eu lancei. Se eu lancei devagar, ela volta devagar. Se eu lancei com mais força, ela vai voltar com mais força. Então assim a vida, ela vai nos devolvendo aquilo que nós vamos jogando para ela. E aí é importante essa reflexão. O que eu tenho ofertado à vida? Né? Aí é preciso sair daquela posição de vítima, porque a vítima nunca pensa, né? Ela é sempre a vítima. Ela é sempre aquela que nada fez para estar passando por aquela situação. Todo mundo é culpado, né? A família é culpada, a sociedade é culpada, os meus colegas de trabalho são culpados. Todos são culpados, menos eu. Eu nunca sou culpado de nada. E isso faz com que a gente se feche, não cresça, não mude de comportamento, e a vida vai continuar me ofertando aquilo, porque eu não consigo mudar. Se eu não tomo essa consciência, automaticamente eu não mudo. Então, o primeiro passo para qualquer mudança é o quê? É a tomada de consciência. É o reconhecer-se que eu estou no leme desta embarcação. E que eu posso mudar a direção desta embarcação. Então, nós somos responsáveis por nossa vida. E nós vamos encontrar muitas escolas religiosas, filosóficas, já falando sobre a importância do pensamento positivo, a importância de atitudes corretas para que a nossa vida possa se transformar, para que a nossa vida possa ir ficando mais amena. É lógico. A gente observa que pessoas amargas, o que elas tendem a atrair para ela? Toda sorte de amarguras. Aquela pessoa que só reclama, que tudo está ruim, o que ela atrai para ela? Só coisas negativas. Há uma frase, uma teoria que diz assim, que o reclamar é clamar. Então, quando a gente reclama de algo, na verdade nós estamos clamando, pedindo ao universo que ele nos dê mais daquilo. Então, é mudar aí a rota, é mudar a maneira de se comportar. Ao contrário de reclamar, é perguntar: o que eu posso fazer? O que a vida está me perguntando? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Não reclamar. Porque se nós pedimos, se nós clamamos, é da lei. O universo ele vai nos conceder. Porque nós temos o livre-arbítrio. E o universo, ele nos oferta exatamente aquilo que nós estamos pedindo a ele. Então é importante que a gente pare para analisar
que eu estou pedindo hoje ao universo? Com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, o que eu tenho pedido? Isso envolve principalmente o campo do sentimento, porque tem pessoas que acham que é só ficar falando, falando coisas positivas. Até algumas teorias, às vezes, aí de autoajuda fala, fica repetindo o tempo todo. Mas se o repetir-se sem o sentimento, não resolve. Porque o universo, ele responde muito mais ao sentimento do que às palavras, que muitas vezes são vazias. Então, antes de tudo, é preciso sentir. Porque às vezes eu falo assim, graças a Deus, tá tudo bom. Mas lá por dentro, eu tô assim, nossa, mas a vida complicada, Mas que vida difícil. Ou seja, eu só tô falando. Mas lá no meu íntimo, lá na minha essência, eu estou reclamando. Eu estou me queixando. Porém, quando nós falamos sobre essa questão, a questão da lei de ação e reação, ou mesmo a lei do retorno, muitas vezes a gente fica a questionar. Mas por que é que a gente vive, às vezes, hoje, situações, dificuldades, desafios, que nós não encontramos resposta nesta vida? A gente pode buscar aqui, por exemplo, uma criança que a gente vê às vezes passando por uma doença, uma dificuldade, até mesmo no campo familiar, Hoje em dia a gente observa tanto isso, crianças às vezes com pais, desestruturados, com muitas dificuldades, e aí a gente se pergunta, mas como pode? O que essa criança fez, para estar passando por uma situação assim? E aí nós vamos encontrar a resposta para isso onde? Na lei da pluralidade das existências, na lei da reencarnação, falada pelos orientais já há milênios. Mas, para nós, os ocidentais, ela veio de uma maneira muito clara, através da doutrina espírita, que veio nos falar que nós não vivemos apenas uma vida, que nós apenas habitamos temporariamente este corpo físico, que somos temporariamente uma personalidade. A personalidade Francisco é uma personalidade temporária. Quantas outras personalidades eu já não tive? Quantos nomes eu já não tive ao longo desta jornada? Então, tudo isso aqui é temporário. Estamos hoje vivendo um corpo físico, somos hoje uma personalidade, amanhã estaremos com outro corpo, amanhã seremos uma outra personalidade, com outro nome, com uma genética diferente, e a doutrina vem então nos falar que se nós não encontramos respostas para alguns desafios nesta existência, provavelmente eles estão numa existência pregressa, eles estão numa existência passada, porque a nossa essência, ela permanece e ela leva toda a memória, toda a história daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós escolhemos, e as consequências vão vindo de acordo com a nossa capacidade de entender, de acordo com a nossa capacidade de suportar. Então, com certeza todos nós que aqui hoje nos encontramos, temos sim algumas situações que não encontramos justificativas nesta vida. Todos nós muitas vezes temos aquele espinho cravado na carne, que tanto nos incomoda de vez em quando, e a gente fica assim, mas por quê? Por que tal situação? E não temos resposta. Mas lá dentro do nosso íntimo, quando a gente começa a
fazer aquele silêncio interno, a gente sabe que há um porquê, que é em decorrência de uma escolha, que nós somos os responsáveis por aquela situação. Este esclarecimento, então, nos liberta da situação, da crença de uma fatalidade, nos liberta desta posição de vítimas a qual tantas vezes nós nos prendemos, e vem nos mostrar que nós somos os responsáveis por nossas escolhas, que a fatalidade está apenas na nossa teimosia em permanecermos afastados, em permanecermos separados de Deus. Que essa separação, sim, nos conduz a toda sorte de dificuldades, de dores e de sofrimentos. Porque lembramos aqui Jesus a nos dizer: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo se separa da videira, ele tende a perecer. E nós somos estes ramos ainda afastados da verdadeira fonte. É exatamente por isso que ainda enfrentamos tantas séries de dificuldades. Mas quando a gente ouve essa frase, a gente pode refletir assim: mas e aqueles que não professam a fé cristã? E aqueles, que não acreditam em Jesus como Salvador, que os budistas, os islamistas e tantas outras religiões, eles estão, então, afastados, perdidamente separados? Claro que não, porque nós temos que tirar Jesus da sua personalidade, a personalidade de Jesus, para buscarmos o Cristo. Porque o que é o Cristo? O Cristo, ele representa o amor que está em todo o universo, o amor que governa todas as coisas. Então, se eu não sou um profitente de uma religião cristã, não significa que eu sou este ramo apartado da videira, da verdadeira fonte, porque eu posso estar perfeitamente conectado ao amor. A minha vida pode ser toda vivenciada na luz do amor, e isso me faz ser este ramo conectado à verdadeira fonte, porque Cristo, é lógico, para nós representa esse protótipo sublime do amor. Mas para isso nós temos que vivenciar este amor. Não basta dizer apenas: eu sou cristão, mas não sigo os preceitos de Jesus, mas não estou conectado à luz do amor. Isso, na verdade, cristão vai ser apenas para mim um título, porque ser cristão, ser essência divina, é estar verdadeiramente conectado a esta fonte. E é o que hoje nós devemos nos esforçar por buscar, porque isso irá automaticamente nos libertando desta vivência viciosa na qual nós temos estado ao longo dos tempos. Tantas vezes retornando ao plano da matéria para reparar erros e sempre cometendo novos erros. O momento nos pede essa tomada de consciência. O momento nos pede esta mudança de atitude, buscando sempre pautar as nossas ações pela luz do amor. Somos, assim, os únicos condutores de nossas vidas, os únicos capacitados para escolher se queremos hoje iniciar esse plantio do amor ou permanecer renitentes nos vícios, nas ilusões do mundo que tantas dores têm nos proporcionado. Ou seja, somos nós os únicos capacitados para quebrar este ciclo vicioso. Basta querermos e nós conseguiremos. E para finalizarmos as nossas reflexões,
trazemos um texto de Emmanuel que se intitula De Acordo. Ele nos diz: a vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faça respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza ao que amigues. Isso significa igualmente que, seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Muita luz e muita paz a todos.